Olá, meus amores, a paz do Senhor, que Deus possa nos abençoar mais uma vez nesse dia, amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos estar dando início à nossa quinta aula, amém? Que traz por título Eu Me Arrependo. Glórias a Ti, aleluia, louvado, santo e poderoso Deus. Pai amado, Deus querido, nesta hora, Senhor, nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Ó Espírito Santo de Deus, que Tu venha nos abençoar, Pai, e nos dar sabedoria e entendimento, Deus. E que a Tua palavra, Pai, venha fazer morada em nossos corações. Amém. Bom, a nossa aula de hoje, ela traz por título, Eu me arrependo. Mas, e eu te pergunto, como posso me arrepender? O que devo fazer para que isso venha acontecer? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o que nós temos que fazer? Obedecer ao Senhor. Amém? Para que Ele possa nos livrar do castigo pelo pecado. Amém? E para que haja arrependimentos, temos que admitir que somos pecadores. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar, Nos arrepender e nos admitir que somos pecadores. Amém? E um dos problemas do nosso tempo de hoje é que o inimigo ele procura distorcer o certo do errado. Amém? Então, Satanás ele não quer que nós venhamos a entender a diferença entre o bem e o mal, Por exemplo, assim, se alguém acredita que usar drogas, é normal, então ele acha que ele não vai estar pecando se ele se drogar, porque aquilo ali para ele é normal. Mas nós sabemos que não é certo fazer isso, Então, então a gente procura o quê? Evitar, E também através da mídia. Satanás ele tem muitos meios de procurar nos levar para aquela vida de pecado, Através da mídia, através da televisão, Muitas mensagens, são transmitidas por ali, dizendo que pecado como roubar, assassinar, o aborto, o sexo ilícito, é normal. Muitas novelas estão trazendo essas mensagens, De se drogar, do homossexualismo, tantas outras coisas, Mas a Bíblia nos diz ao contrário, A Bíblia ela nos mostra que essas práticas são pecaminosas. Então, se a pessoa que as pratica não se arrepender delas e não abandonar aquela vida de pecado, então o que ela vai fazer? Ela vai ser afastada de Deus na sua
eternidade, tá? Ela vai morrer espiritualmente e ela não vai ter como estar perto de Deus. E o apóstolo Paulo também nos fala aos romanos que se eles viverem de acordo com a natureza humana, eles vão morrer no pecado. Eles vão morrer espiritualmente e eles não vão ter a misericórdia de Deus, né? E Deus, como Ele é misericordioso, Ele quer nos perdoar. Ele quer que nós venhamos para perto dEle. Ele não quer que nós ficamos afastados dEle. Amém? Então, nós temos que nos arrepender, né? Dessa vida. Por exemplo, brigou, xingou, desobedeceu, né, aos pais, ou algum avó, tia, tio, né? Ofendeu um coleguinha, bateu no colega. Isso também são coisas que nós temos que nos arrepender. Nós não podemos viver uma vida assim, se nós quisermos estar pertinho de Deus. E agora eu te pergunto, estou perdoado? O que você acha? Jesus, ele deixou para nós algumas instruções acerca de como devemos nos aproximar de Deus. Vê só que maravilha? Então, e a melhor maneira de fazermos é através da nossa oração. Lá no livro de Mateus 6,14, vamos ver aqui, bem rapidinho. Que diz assim, ó: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade... perdão, gente, não é ali. Me perdoe. Aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Tá? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Viram só? Se nós perdoarmos aquelas pessoas que nos ofenderam, Deus também vai nos perdoar. Amém? Então, Jesus nos dá uma surpreendente advertência sobre o perdão. Ali, né? Para que nós venhamos a ser perdoados, nós temos que perdoar também. E se nós nos recusarmos a perdoar, Deus, ele também vai se recusar a nos perdoar, né? E por que disso? Porque quando não perdoamos os outros, negamos nossa condição de pecador. Olhem só como é as coisas. Então, o perdão dos pecados concedidos por Deus, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, não é resultado direto de perdoarmos os outros, e sim do sacrifício de Cristo por nós. Viram só?
como é importante nós perdoarmos ao nosso próximo, que não é fácil, né? Como é que nós vamos chegar? É fácil tu errar e tu chegar na pessoa e dizer, ah, fulano, me perdoa. E quando ele faz algo para ti que te magoa, né? Aí tu não quer perdoar. É o mesmo que nós errarmos diante de Deus, desobedecer a Deus e dizer para ele, ah, Senhor, tu me perdoa. Quer dizer que nós podemos ser perdoados, mas nós vamos perdoar o outro, né? Então, Efésios 4:32, ele também nos fala, antes, sede uns para com os outros benigno, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quer dizer que Cristo fez o sacrifício entregando naquela cruz, derramando o seu sangue lá naquela cruz, para que nós fôssemos perdoados, né, dos nossos pecados. Mas nós não vamos perdoar, então nós estamos negando o sacrifício de Cristo. Amém? Mas ao entendermos o significado da misericórdia de Deus para conosco, devemos colocar em prática em relação ao nosso próximo. Viu o que eu falei para vocês? Nós temos que também perdoar. Não é certo só nós sermos perdoados e tu não perdoar o teu próximo. Se tu errou, ele também errou, né? Então, se tu merece uma nova chance, o teu próximo também merece essa nova chance. Ou seja, olhem só, é fácil pedir perdão a Deus, mas é difícil concedê-los aos outros. Viu? A gente não pode querer o melhor só para nós. Nós temos que também dar o melhor para o nosso próximo. E o melhor é o nosso perdão. Glória a Deus. Sempre que pedimos perdão, devemos perguntar a nós mesmos. Olha só. Sempre que nós pedimos perdão a Deus, nós devemos olhar para nós mesmos, né? E perguntar para nós mesmos: será que eu tenho perdoado aquele que me magoou? Presta bem atenção. Será que eu tenho perdoado aquele que me magoou, que me disse uma coisa que me entristeceu, que me machucou? Vamos refletir nisso, amém? Então, e para que nós venhamos a receber esse perdão, nós temos que realmente nos arrepender das coisas erradas que nós fizemos. Quando você desobedece uma ordem que a tua mãe e o teu pai te dão, você está entristecendo o coração da tua mãe.
e do teu Pai. E assim somos nós diante de Deus. Que a partir do momento que nós não perdoamos o nosso próximo, Deus também se entristece com isso. Porque Ele entregou o melhor dele para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Mas Deus, Ele deseja nos perdoar, porque Ele nos ama e Ele é misericordioso. E Ele não tem vontade de nos castigar, assim como os nossos pais também não têm vontade de nos castigar. Mas às vezes é preciso levarmos um castigo, levarmos uma chinelada, muitas vezes, para nós aprendermos a respeitar, para que através disso nós venhamos o quê? A nos arrepender, porque se tu levou uma chinelada, doeu, certo? Então, quando ela te disser algo de novo, o que tu vai fazer? Tu vai pensar antes de tu responder, certo? Eu só estou dando um exemplo, não estou dizendo que tu tenha que levar, certo? E assim é Deus, Ele não quer nos castigar, certo? Mas às vezes nós precisamos levar uns puxão de orelha. Por quê? Porque nós não nos arrependermos daquilo que nós fizemos, da desobediência a Deus. Então, mas para que isso aconteça, nós temos que demonstrar para Ele que não queremos mais pecar. Para que nós não sejamos castigados, nós temos que mostrar para Deus que nós estamos arrependidos. E assim é com a nossa mãe e com o nosso pai. Se você continuar desobedecendo, tá? Você vai ser castigado. Ele pode te deixar um mês sem ver TV, ele pode te deixar um mês sem tu passear, né? Poder ir no shopping de repente, ou poder brincar com o brinquedo que tu mais gosta, também, né? São comparações que eu estou fazendo para que vocês possam entender, certo? Então, você brigou, você xingou, você agrediu um colega, como é que esse colega vai te perdoar? Se tu não fizer mais aquilo ali com ele, ele vai te perdoar. Mas para isso tu tem que te arrepender. Te arrepender daquilo que tu fez. E não voltar a fazer mais. Assim é com o que faz bullying com o seu próximo. Certo? Como é que você vai chegar e vai ofender um colega? Ou vai dizer que ele é gordo, ou que ele é muito magro, ou que ele fala errado? Vai rir dele. Isso é errado, gente. Tá? O que nós temos que fazer? Nós temos é que procurar ajudar. Se a pessoa está falando errado, é porque algum problema ela tem, tá? Se ela é gordinha, amém. Cada um tem o seu jeito de ser.
Gente, nós não podemos fazer a acepção de pessoas, porque Cristo nunca fez. Para Cristo não interessa se tu é magro, se tu é gordo, se tu é preto, se tu é branco, se tu é gago, se tu é quieto, se tu fala demais. Deus, ele não fez acepção de pessoas. Jesus, quando se entregou lá naquela cruz para morrer por nós, ele morreu por todos. Pelo gordo, pelo magro, pelo deficiente, por todos. E nós temos que aprender a respeitar as deficiências do nosso próximo, as fraquezas, certo? Gente, bullying é pecado. Procure pensar nisso. Você tá magoando, você tá ferindo aquela pessoa. E se ela é daquele jeito, não é por escolha dela, certo? Vamos aprender a respeitar, gente. Por quê? Porque a pessoa, ela tem sentimento, ela tem um coraçãozinho batendo dentro dela. E aquilo ali, ó, que tudo que você disser, eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amores. Uma palavra, ela machuca mais do que tu chegar na pessoa e dar um tapa ou dar um chute. Gente, porque a palavra, ela vai direto aqui, ó, tá? Ela machuca aqui, ela abre uma ferida aqui, tá? Ela não vai machucar a carne, porque o tapa, tu dói na hora, mas depois passa. Não é que você vai ter que sair por aí batendo nas pessoas, não, não é isso. Tu nunca me faça isso. O que eu quero te dizer é que um tapa, tá? Tu levou uma chinelada da tua mãe, tá? Ela vai te doer na hora, mas depois ela vai passar e tu vai esquecer. Mas a palavra, o bullying, ele dói aqui dentro, lá dentro do coração. E aí ele abre uma ferida tão grande que tu não faz ideia do estrago que tu tá fazendo na vida da outra pessoa. Então eu te peço, não faça bullying com ninguém. Nunca diga uma palavra que vai machucar a pessoa aqui dentro. Se a pessoa, tu acha a pessoa feia, fica pra ti, tá? Se ela é feia, amém. Eu sou feia, amém. Foi assim que Deus me fez. Vou fazer o quê? Eu tenho que aceitar o que Deus, como Deus me fez. Agora, não machuca uma pessoa aqui dentro, porque isso é horrível. E você sabe que você fazendo isso é o mesmo que você matar aquela pessoa. Porque tem muitas pessoas, crianças inclusive, que tentam tirar a própria vida, tentam se matar, porque está sendo motivo de risada na escola. E quando você diz uma palavra para uma criança, uma pessoa, fazendo bullying com ela, o que você está fazendo? Para e pensa, você está matando essa pessoa.
Então eu te peço, procura refletir, pensa nisso. Bullying é pecado e Deus não se agrada, porque assim como tu tá ferindo a pessoa, tu também tá entristecendo a Deus, porque Deus ele não se agrada disso. E procura te colocar no lugar da pessoa, tá? Eu não é certo, eu não aceito fazer isso com outra pessoa. Gente, uma palavra, ela machuca mais, ela mata a pessoa espiritualmente. Em nome de Jesus. Então, e tu tem que sentir, quem faz bullying tem que sentir vergonha de si mesmo. Vergonha do que está fazendo com o próximo. Tá? Porque tu já tem capacidade para te discernir o que é certo e o que é errado. Não deixa o diabo te confundir, não. Tá? Ah, é só uma brincadeirinha. Não é só uma brincadeirinha. Tá? O bullying é coisa séria e não deve ser praticado em lugar nenhum. E eu já vi isso acontecer dentro da própria igreja, no meio de cristãos. Então, se tu quer ser perdoado, aprenda a perdoar. Lembra da história de Jonas? Que Deus deu uma ordem para ele fazer e ele não fez. Por quê? Porque ele achou que não ia acontecer o que Deus estava mandando. Mas quem sabe se vai ou se não vai acontecer é Deus. Nós apenas temos que fazer aquilo que Ele nos ordenou. Certo? Então, e pela desobediência de Jonas, ele ficou o quê? 3 dias dentro de um peixe, dentro da barriga de um peixe. Por 3 dias, sem comer, sem beber, sem nada. Ele foi engolido. E a partir do momento que ele se arrependeu de não ter obedecido a ordem que Deus havia dado para ele, o que ele fez? Ele então orou a Deus e Deus o perdoou. Amém? E procure pensar nisso. Se você quer ser perdoado, você tem que aprender a perdoar. Porque esta é a vontade de Deus. Tá? Deus quer salvar nós todos. Ele não quer salvar meia dúzia. Ele quer salvar a humanidade inteira. Mas para isso, a pessoa tem que se arrepender de verdade. Tá? A pessoa não pode continuar vivendo aquela vida de pecado. E nós podemos, se nós quiser, nós podemos viver uma vida sem pecado. Nós somos falhos, mas Deus, Ele é misericordioso, mas Ele também se ira. Deus, Ele é a justiça, tá? Então, pense bem nas tuas atitudes, no que você está fazendo. Será se é certo o que eu estou fazendo
para o meu irmão? Será se Deus está se agradando das minhas atitudes? Procure pensar, procure analisar as tuas atitudes. E não te esqueça, meus amores, não se esqueçam. Uma palavra, ela machuca mais do que um tapa. Viu? E tem muitas formas de matar uma pessoa. Não é só fisicamente, mas é espiritualmente, aqui dentro. E o bullying é uma delas. E ele pode trazer consequências muito graves, tanto para a pessoa que recebeu, como para a pessoa que fez. Porque se acontecer algo com aquela pessoa, tu vai acabar te culpando a ti mesmo. E isso, meus amados, não é bom. Não é nada bom. É horrível. Então eu te peço, cuide nas coisas, nas palavras que tu vai falar pro teu coleguinha, pro teu amiguinho, seja lá para quem for. Amém? Então, a nossa aula de hoje foi sobre o arrependimento, sobre o perdão, tá? Deus quer te perdoar. Deus, Ele quer nos trazer para perto dele. Mas para isso, nós temos que nos arrepender das nossas atitudes para que isso possa acontecer. Em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por mais essa aula de hoje. E Deus, eu sei que não é no muito falar, e eu sei que quem faz a obra é Tu. E eu te peço, Espírito Santo, visita cada coração nesta hora, Senhor. E eu te peço, Deus, que Tu venha fazer uma transformação, uma limpeza, Pai, e que Tu abra um entendimento, Senhor, para que nós possamos entender a cada dia mais a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.